Então, gente, eu tô aqui novamente, né, para continuar essa série que eu tô tendo com vocês e continuar, né, lembrando que nós não somos deste mundo, nós pertencemos a Cristo e nós somos literalmente, gente, uma raça eleita, um povo separado, santificado, escolhido para a obra do Pai. E a gente também está pensando, né, a gente está aqui relembrando que de não juntar tesouros na terra, porque o nosso tesouro maior está nos céus. E a gente também, para a gente conseguir fazer essas coisas, a gente precisa estar lá, clamando o nome do Senhor, suplicando o favor dele, porque ele falou que se a gente clamar o nome dele, ele vai ouvir, ele vai responder, ele vai nos perdoar e ele vai sarar a nossa terra. Então, nós estamos aqui para lembrar dessas coisas, ajudar um ao outro e confortar os nossos corações com a palavra de Deus, tá bom? Então, eu quero que vocês. Então, só continuando aqui, gente, porque isso é muito sério. Parece que é uma coisa fácil, mas não é fácil fazer, gente. Eu já falei isso para vocês antes. Eu nunca saí da igreja, eu nunca deixei de ser crente, mas eu me afastei do Senhor, no sentido que eu não lia mais a Bíblia do jeito que eu deveria ler, eu não orava mais do jeito que eu deveria orar. E eu pensava assim: ah, eu não tenho tempo, eu estou muito cansada, porque no final das contas eu estava, né? Eu estava morta. Quem tem filhos, quem tem família, quem tem que trabalhar o dia inteiro, você sabe exatamente o que eu estou falando. Então, eu tenho certeza que eu estou falando com pessoas que são igualzinho a mim. Que, né, no outro vídeo eu até comentei isso, que às vezes a gente não tem tempo nem para respirar. Então, eu não sei como é que a gente está vivo ainda. Mas assim, com todas essas desculpas, entendeu? Então teve uma época que eu comecei a sentir: "Gente, tá errado". Tipo, eu várias vezes eu falei com meu marido: "Eu não sinto como se eu fosse uma cristã mais", entendeu? Eu tô indo à igreja, eu tenho meu ministério na igreja, mas eu me sinto como se eu não estivesse servindo a Deus. E aí, né, ele falou comigo assim: "Olha, se você sente desse jeito, é porque você tá precisando de Deus". E aí eu lembro que eu olhei para ele e falei assim: "Nossa, é assim sua resposta?" E ele falou comigo assim: "Olha, se você está sentindo isso, é porque o Espírito Santo quer que você mude". Então foi aí que eu comecei a orar. E eu falei: "Senhor, eu esse tempo todo eu fiquei com a desculpa, né, eu não consigo orar, eu não começava a orar, eu dormia, eu não consigo mais ler a Bíblia, e eu não consigo sentir a sua presença do jeito que eu sentia antes". E aí eu comecei a reclamar de tudo, tudo estava difícil, só vivia chorando. E aí eu comecei a orar, e eu falei: "Senhor, eu não vou parar até o Senhor falar comigo". E Deus foi colocando no meu coração que eu precisava voltar. E foi assim que eu voltei. Então não é uma jornada fácil, não foi uma jornada, sabe, ainda não está sendo. Eu tive uma semana muito difícil essa semana, e eu tô aqui pela graça. A graça de Deus é uma coisa maravilhosa. Eu amo essa graça dele, porque se não fosse a graça dele, a gente não estaria aqui, não é mesmo? Então eu entendo quando você fala: "Olha, eu não tenho tempo", mas, de novo, eu não tenho como falar, de mudança na vida da gente se não existir Deus. Nós fomos criados para Deus.
Então não tem como eu começar aqui e falar assim: olha, a sua vida vai melhorar se você. Não, não. Primeiro de tudo tem que ser Deus. Então, gente, a gente precisa ter esse tempo com Deus, a gente precisa passar esse tempo com Ele. A gente precisa ensinar os nossos filhos a passar tempo com Deus. E quando eu falo ensinar, gente, ensinar, na verdade, soletra F-A-Z-E-R. Porque quando eu ensino, os meus filhos, por exemplo, só vão fazer se eles me veem fazendo, ok? E aí você fala, mas o meu marido, né, a gente que é casada ainda tem, né, os cônjuges da gente, que a gente tem que dar conta, né, a gente tem que servi-los. E aí, de novo, vem a história, gente, dos pais solteiros, muitas mães que vivem sozinhas. Eu falo para vocês de novo, eu vou sempre repetir isso, você que é mãe, e que cuida de filho sozinho ou de filhos, vocês têm todo o meu respeito e admiração. Vocês deveriam todo dia levantar, olhar no espelho e falar para vocês: eu sou uma heroína. Eu sou a melhor pessoa do mundo porque você é. Eu não sei como vocês fazem, mas eu fico imaginando que trabalho vocês têm. E muitas de vocês, ou se não todas, estão fazendo além do que vocês conseguem. E tem aquela, né, que o marido está dentro de casa, mas no final das contas, a responsabilidade está toda nas suas costas. Você também tem o meu respeito. E você também tem a minha admiração. Porque eu não sei como é que vocês fazem. Mas se você está me ouvindo, é porque você chegou até aqui. Então não desista. Não olha para trás. Não desista daquilo que Deus tem para você. Porque se Deus te sustentou até agora, mesmo aos trancos e barrancos, você vai continuar na sua jornada. E provavelmente também tem pais, né, que devem criar os filhos sozinhos. Eu conheci alguns pais bons que criou os filhos sozinhos, então o meu respeito e a minha admiração também vai para vocês. E tem também um outro grupo de pessoas que eu quero, né, a minha admiração vai com eles, são quando os irmãos mais velhos, eles criam os irmãos mais novos, por motivos diferentes. Ou talvez você às vezes é o filho único, só tem 2 crianças e você precisa se virar na vida por motivos diferentes. Ou os avós têm que cuidar dos netos ou tios, dos sobrinhos. Parabéns para você, porque não é uma jornada fácil, mas se você firmar sua fé naquele que te chamou, você vai superar, você vai vencer. E essa palavra é de Deus para você, tá bom? Então, mesmo com todos esses percalços da vida, é possível a gente viver neste mundo com toda loucura e correria. É possível a gente viver num relacionamento com Deus. Gente, se não fosse possível, Deus nem teria colocado a gente no mundo. Lembra do que ele falou com os discípulos? No mundo tereis aflições. Tende bom ânimo, eu venci. E se nós somos filhos de Deus, assim como Jesus venceu, nós vamos vencer. Mas lembra o que é que Jesus fez para vencer, gente? Qual era a vida que Jesus viveu? O que é que ele fez o tempo que ele esteve aqui nesta terra? Então vamos ver.
Se Jesus falou, olha só, no mundo tereis aflições, tendes bom ânimo, eu venci. Para a gente vencer, a gente precisa ter uma vida como Jesus. Eu vou falar algumas coisas aqui que eu estou lembrando agora que Jesus fez e que, na minha opinião, nós deveremos fazer para conseguir vencer do jeito que ele venceu, ok? Número 1, Jesus passava tempo com o Pai. Várias vezes na Bíblia, a gente lê que Jesus, às vezes, ele se retirava. Então, ele começou desde pequenininho, ok? Ele começou desde pequeno. Onde é que Jesus foi encontrado? Quando ele tinha 12 anos de idade. Na casa de Deus. Ensinando a palavra de Deus. Se Jesus ele estava ensinando com 12 anos, é porque ele tinha aprendido a palavra antes. E aí você entra na cultura judaica, né? Eu não vou entrar nisso daí, mas você sabe que eles aprendem a palavra, eles têm que memorizar a Torá desde pequenininhos, ok? E se você foi da minha época na igreja, você teve que memorizar muitos versículos da Bíblia. Então, Jesus, ele sabia da palavra. Jesus, à medida que ele foi crescendo, ele passava tempo com o Pai. Muitas vezes a gente lê na Bíblia que Jesus, ele saía e ele ia falar com Deus. Ele ia orar. Muitas vezes Jesus fazia isso. Às vezes ele chamava os discípulos, outras vezes ele ia sozinho, então ele ia falar com Deus. Terceiro, Jesus, ele usava a palavra dele para não só alimentar ele, mas como alimentar os outros, os discípulos, as pessoas que estavam perto dele. Porque quando a gente ajuda um ao outro, a gente é ajudado. Gente, não tem como o ser humano viver sozinho. Nós fomos feitos para viver em comunidade. O diabo veio para destruir essa comunidade e essa comunhão que a gente tem um com o outro. Então a gente precisa, por isso que é importante a gente viver, a gente comungar na igreja. É por isso que a gente reúne, porque a gente precisa um do outro. Foi Deus quem fez isso, é plano dele. E terceiro, gente, literalmente, Jesus, ele literalmente descansava. Algumas vezes na Bíblia, a gente lê que Jesus estava dormindo. Ele foi descansar. O nosso corpo físico precisa estar bem para que o nosso espírito não seja afetado. Então, se você tem uma doença, uma enfermidade e você não cuida, você vai ficar pior. Se você tem que tomar um remédio por causa de doença ou enfermidade no seu corpo, ou até no seu mentalmente, se você não tomar o remédio, você vai ficar pior. E aí você não vai conseguir cumprir o propósito de Deus nessa terra. Então, se você sabe que você tem alguém doente em casa, você precisa passar a noite acordado, você precisa achar algumas horas do dia para você descansar. Se você vai passar vigília à noite, né, você precisa saber que vai ter um dia da semana, algumas horas da semana que você vai ter que parar e descansar. Porque o nosso corpo, a gente é carne, a gente é mortal, a gente precisa descansar. Então, resumindo, gente, a gente precisa passar tempo com Deus, a gente precisa falar com o Pai, a gente precisa alimentar a nossa carne, o nosso espírito, a gente precisa comungar um com o outro, pessoas que têm os mesmos valores que a gente, pessoas que pensam do mesmo jeito que a gente, pessoas que querem crescer do mesmo jeito que a gente quer crescer. E terceiro, a gente precisa descansar o nosso corpo físico, porque até Jesus descansou, gente. Então a gente precisa descansar, porque quando a gente descansa, a gente está cuidando do corpo da gente. E Paulo diz que o corpo nosso é templo do Espírito Santo.
Aquele que destruiu o templo do Espírito Santo vai ser destruído. E que a gente não seja essa pessoa, tá bom? Deus abençoa, um abraço.